Como prometido, o nosso bate-papo de hoje vai falar sobre persistência, sobre como você se manter no caminho, sobre como você se manter motivado depois que você já deu o primeiro passo, que a gente já conversou aqui, depois que você já começou a caminhar em direção aos teus objetivos e às tuas metas. Como que você pode persistir no caminho? Essa é a pergunta que muita gente me fez. E para começar o nosso bate-papo, para ilustrar esse bate-papo, eu quero te contar a história de uma viagem que até eu já falei em outros vídeos aqui, mas eu vou tratar um outro ponto dela, que foi uma viagem que eu fiz para o Egito. E nessa viagem, aquela velha história, né? Todo mundo conhece o Egito, pela questão das pirâmides e tudo. Eu fui para as pirâmides, realmente é fenomenal, mas eu não me limitei às pirâmides. Eu fiz uma viagem mais para o interior e em outras cidades, né? Luxor e Aswan. E nessas cidades eu fui para conhecer alguns dos mais famosos templos da história da humanidade, né? Da história antiga. Foi maravilhoso, assim, recomendo demais a quem vá para o Egito também vá conhecer essa outra parte do país. Mas voltando para a nossa história. Em Luxor, eu estava fazendo o cruzeiro do Rio Nilo, então a gente estava na embarcação, né? A gente ia para uma cidade, para outra, ia parando em alguns locais para ver os templos e depois continuava. Em uma dessas paradas, que foi exatamente na cidade de Luxor, na hora que eu saí, existia um tempo livre para a gente conhecer a cidade. Na hora que eu saí da embarcação, como o cruzeiro parava em um local já mais central da cidade, na hora que a gente sai de lá, tem várias, não são ambulantes, na verdade são carinhas com charretes que ficam oferecendo o transporte para te levar para alguns pontos turísticos. E eu saí de lá para visitar o templo de Luxor e era uma caminhadazinha até razoável, mas eu queria caminhar, eu simplesmente estava a fim de caminhar e conhecendo a cidade, enfim. Mas na hora que eu botei o pé fora da embarcação, começou. Ah, você quer ir para onde? Você vai para onde? Não sei o quê. E eu fingi que não estava entendendo nada, mas não funcionou muito. Acabei dizendo que ia para Luxor, mas para quê? Esses carinhas, eles simplesmente me acompanharam da hora que eu saí do cruzeiro até eu chegar no templo de Luxor. Uma caminhada relativamente grande. Mas eu ia falando, não, muito obrigada, não quero não, eu vou caminhando, eu quero caminhar. E eles iam acompanhando. Ah, não, mas eu te levo na charrete. Vamos lá, eu te levo na charrete. Vamos, é uma caminhada longa, eu te levo na charrete. Ia, enfim. E chegou um ponto que eu disse, meu Deus, como é que eu faço para eles entenderem que eu não quero ir na charrete, eu quero caminhar. Gente, sério, foi até lá. Eu cheguei lá e eles continuaram me oferecendo esse passeio da charrete. E detalhe, a cada, 5 minutos, mais ou menos alguns metros que eu ia chegando mais próximo, o preço ia diminuindo, né? Eles iam negociando o caminho todo, porque se eu estava chegando mais próximo, então o percurso com eles seria menor, então eles iam diminuindo o preço e eles não desistiram. Eu tava vendo, sabe quando é que você tá vendo o templo ali na frente e eles ainda estão te oferecendo o passeio da charrete para chegar até o templo. E assim, eu tô falando aqui, mas logicamente no dia eu não tava falando com esse bom humor todo, não. Chegou uma hora que, poxa, tava chato, né? Eu já falei 300 vezes que eu não quero uma coisa e a pessoa continua insistindo. Chega uma hora que você se aborrece com aquilo dali, você para de responder e tudo. Mas hoje, lembrando dessa experiência, eu fico me perguntando, né? Eu fico pensando, o que é que eu posso aprender com aquela experiência? O que é que eu posso aprender com aqueles carinhas? E quando eu me comprometi a chegar aqui para falar sobre persistência com vocês, a primeira história de viagem que me veio à mente foi essa história. Por quê? Porque as circunstâncias mudaram, digamos assim, o valor monetário que eles iam receber mudaram, o meu humor mudou, tudo mudou durante o percurso da embarcação até o templo de Luxor. A única coisa que não mudou
foi a persistência. Eles realmente botaram na cabeça que iriam me levar para lá e mesmo eu vendo o templo a poucos metros ali na minha frente, eles não desistiram, eles continuaram me oferecendo. Então, o que eu posso aprender com eles? Fora a questão de, poxa, isso é chato? Vamos combinar que não é uma experiência das mais agradáveis. Mas o que eles podem nos ensinar sobre persistência? Sobre não desistir, sobre colocar um objetivo na tua cabeça e não desistir, independente do que possa acontecer. Porque acredite, eu fui até lá, visitei o templo, todinho, e adivinha quem estava exatamente na porta do templo quando eu saí oferecendo charrete para eu voltar? Os próprios. Então, tipo assim, podia ser que ela não quis até lá, mas pode ser que na volta ela esteja cansada, né? Quem sabe, vai que agora funciona. E eles foram me acompanhando. Dessa vez não foi até a embarcação, mas foi até muito próximo da embarcação. E hoje, lembrando disso, eu penso, meu Deus, como esse povo tem persistência. E por que a gente muitas vezes não consegue persistir em coisas simples que a gente começa no nosso dia a dia, ou então uma nova amizade, um novo projeto no trabalho, até um novo trabalho. E a gente começa porque assim, quando você começa algo novo, existe aquela empolgação do início, né? Aquela coisa de, poxa, é algo novo, é novidade. Então você tem aquela motivação inicial, você tem aquela empolgação. Quando você está perto de acabar alguma coisa, quando você está perto de chegar na linha de chegada, digamos assim, né? Conquistar a linha de chegada, você tem aquele ânimo renovado também, né? Poxa, tá perto, vamos lá, renova a energia, renova as energias, vamos seguir mais, tá bem pertinho e tal, não sei o quê. Mas e o meio? É o grande problema, é onde a maioria das pessoas desiste. É no meio, porque no meio é trabalho duro. No meio você não tem a empolgação do início, você não tem a empolgação de estar vendo ali a linha de chegada, é só trabalho duro, é cansativo. Então é onde a maioria das pessoas acabam jogando a toalha. E aí eu digo muito que é no meio, é o meio, na verdade, que vai diferenciar as pessoas que conquistam, ou seja, as pessoas vitoriosas das pessoas que ficam pelo caminho. E entenda que eu falei as pessoas que ficam pelo caminho em oposição às pessoas vitoriosas. Eu não usei aquela palavra meio pejorativa, né? Perdedores, os vitoriosos e os perdedores, não. Mas eu não usei a palavra perdedor não simplesmente pelo tom pejorativo dela, não, assim, eu posso estar magoando as pessoas chamando de vencedores ou perdedores. Não foi por esse motivo, foi porque eu realmente acredito que existem os vencedores, que são aqueles que não desistem, e as pessoas que ficam pelo meio do caminho, ou seja, aquelas pessoas que desistem. Porque nesse caso, em uma jornada, o oposto de vencedor não é perdedor, porque a partir do momento que você retoma o fio da meada, digamos assim, a partir do momento que você, poxa, ok, eu posso até ter desistido aqui e tal, não sei o que, mas eu vou recomeçar, eu vou continuar a seguir por esse caminho. Você passa novamente a jogar um outro jogo. Então eu não posso te chamar de perdedor porque você desistiu, porque eu sei que se você não desistir, você vai se tornar um vencedor. Pode ser que demore um pouco mais para algumas pessoas, um pouco menos para outras pessoas, mas a diferença entre os que conquistam e os que não conquistam algo, eu tenho certeza, é a persistência. Nem sempre você vai ter as condições perfeitas para você continuar. No exemplo que eu acabei de dar da questão dos carinhas da charrete, tava calor pra caramba, eu não estava tão bem-humorada, né? No começo até tava, depois já tava ignorando um pouquinho, ou seja, eles não tinham as condições ideais, mas mesmo assim eles não desistiram. E levando até para o que está acontecendo aqui agora, eu estou fazendo essa gravação hoje, é semana de carnaval, então a semana foi bem mais curta, mas eu me comprometi, não vou fazer a gravação naquele dia específico, que é hoje agora.
E eu comecei a fazer a gravação, começou uma obra no andar de cima. Não sei se em algum momento desse vídeo vocês vão escutar alguns barulhos estranhos e tudo, mas tá tendo uma obra aqui. Agora mesmo começou a passar o carro da pamonha, acredite se puder. Então assim, nem sempre você vai ter as condições adequadas, as condições ideais, aquelas condições perfeitas de você continuar. Mas você simplesmente deve se manter no caminho e procurar as motivações que se encontram no caminho para você seguir. Eu, por exemplo, eu tenho um cronograma com vocês. A minha motivação para continuar a gravar esse vídeo, mesmo com tanto barulhos externos, eu vou botar uma música aqui de fundo para ver se vocês não atrapalham tanto a gente aqui. Mas a minha motivação é exatamente um cronograma. E porque esse vídeo em si, o meu objetivo não é o vídeo em si, é todo um relacionamento que a gente está construindo junto aqui através desses vídeos. E citando um outro exemplo de uma pessoa que eu admiro pra caramba, um viajante que eu gosto muito de acompanhar as experiências dele, é Daniel Oliveira. E Daniel, quando ele começou a jornada dele de viagens, ele não começou com algo definido. O que é que acontece? Eu conheci Daniel quando a gente morava em Dublin. E lá ele meio que tinha uma vida que muitos de nós gostariam de ter. Nós éramos bem jovens, a gente estava meio que penando ali para conseguir estudar, para conseguir viajar. Enquanto isso, Daniel estava empregado, a gente estava com visto de estudante, a grande maioria das pessoas por lá, da nossa idade, estavam com visto de estudante. Daniel tinha visto de trabalho, estava trabalhando de forma legal, numa empresa bacana, recebendo bem, sem entrar em méritos, mas tinha uma estabilidade financeira legal porque ele estava vivendo, muitos amigos e tal. Tinha a vida que muitas pessoas sonhavam em ter, mas não era o sonho dele. Durante algum tempo até foi, ele construiu aquilo dali, mas ele viu que estava faltando alguma coisa, que ele precisava de algo mais, que aquilo dali já não condizia mais com os desejos dele, com as ambições dele, com os objetivos dele. Daniel sabia o que é que ele queria? Não. Olha só, muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, a gente já tem um objetivo e só não consegue persistir, né? Só não consegue se manter no caminho. No caso do Daniel, ele nem sabia especificamente o que ele queria. Ele sabia que ele queria ter novas experiências, ele queria viajar ao mundo, ele queria conhecer novos locais, conhecer novas pessoas, ter outros tipos de experiências diferentes da que ele estava tendo ali. Então, o que foi que ele fez? Mesmo sem ter tudo planejado na cabeça dele, mesmo sem ter tudo definido, ele começou a juntar uma grana. Ele sabia que queria viajar, ter outras experiências. Então, o que ele precisava? Primeiro, juntar grana. Então, assim, ele tinha uma vida, assim, vamos falar assim, Daniel gostava muito de farra, de festa, de sair com os amigos, então ele começou a segurar as pontas ali, poxa, eu tenho um objetivo que é maior do que isso. Então ele começou a juntar a grana, para isso ele foi saindo menos, ele foi se privando de certos privilégios que ele tinha. Mas por quê? Porque ele sabia o que é que ele queria a partir dali, a seguir. Então ele foi juntando a grana, mesmo sem saber especificamente o que é que ia fazer. E o tempo foi passando. Quando ele viu que ele estava começando a ter um valor significativo, surgiu uma oportunidade que falou muito alto ao coração dele. Que vamos falar até assim, como se tivesse despertado o Daniel para o propósito dele. Houve um terremoto no Nepal. E esse terremoto, ele destruiu muita coisa em Katmandu, nas cidades vizinhas. E Daniel recebeu um e-mail de um amigo, uma pessoa que ele tinha conhecido quando ele viajou para lá, a turismo, enfim, a passeio. E nesse e-mail, o amigo dele pedia ajuda, porque disse que não sabia o que fazer, que ele estava desabrigado, o terremoto tinha destruído a casa dele, tinha destruído escolas, não tinha, os vizinhos não tinham condições, não tinham onde morar, as crianças não tinham onde estudar, os amigos também estavam desalojados, os familiares, enfim. Era uma tragédia realmente que precisava de toda a ajuda necessária. E nesse momento, Daniel despertou e ele viu, caramba, é isso, eu não quero simplesmente viajar por viajar, eu quero viajar ajudando outras pessoas no meu caminho e eu vou começar por lá.
Então, como ele já estava se preparando para iniciar algo, né, como eu falei, não sabia especificamente, mas sabia que envolvia viagens. Então, ele já estava se preparando para isso. Ele pegou a grana que ele tinha, pediu demissão, foi para o Nepal e lá começou a trabalhar e a fazer campanhas para que os amigos dele também no Brasil, na Irlanda, ajudassem a reconstruir as cidades. E nisso ele conseguiu construir muitas casas, conseguiu construir escolas. Ele realmente fez a diferença na vida daquelas pessoas naquele momento. Ele viu uma oportunidade, a oportunidade falou alto com o coração dele e ele foi lá e realizou. E a partir desse momento ele começou a perceber, é isso, eu quero viajar fazendo isso. E de lá ele foi para diversas outras cidades, diversos outros países, fazendo trabalho voluntário, voltou para a cidade dele, construiu, não vou dizer que construiu, mas ele juntou um grupo muito bacana que hoje faz trabalhos voluntários em Natal, no Rio Grande do Norte, aqui no Brasil. Voltou de novo para a estrada, está fazendo expedições na Índia, levando pessoas a terem essa oportunidade também, a terem essa experiência do trabalho voluntário. Enfim, ele viu uma oportunidade, ele pegou essa oportunidade, ele estava se preparando para algo, mesmo que ele não tivesse a certeza do que era esse algo, mas quando apareceu, ele estava preparado, ele teve a oportunidade de ir, ele teve a oportunidade de se descobrir e hoje ele continua motivado, não é uma coisa que simplesmente começou e terminou, ele continua motivado por quê? Porque na estrada, no caminho, ele vai vivendo ciclos que tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Então, quando você pensar, diz, caramba, no começo eu tô motivado, eu coloquei um objetivo para mim, no começo eu tô motivado, mas aí no meio fica aquela coisa mais maçante, quando vai chegar no final é que eu vou me motivar novamente e tal. Não pensa em um início, um meio e um fim. Pensa que é um ciclo e que durante esse percurso, durante a tua jornada, você vai ter vários começos, meios e fins. E isso vai conseguir te dar o up, te dar a energia suficiente para que cada vez que você pense em desistir, você encontre uma nova forma de motivação. Até porque somente no caminho é que Daniel descobriu as coisas que ele queria fazer. Ele foi para o Nepal, chegou lá, começou a trabalhar com voluntariado. A partir daí descobriu que gostava de voluntariado. Se ele não tivesse saído de Dublin, da Irlanda, ele não tinha descoberto essa paixão dele. Então ali ele descobriu uma paixão e começou a praticar em outros locais e uma coisa foi puxando a outra. Hoje ele faz expedições que envolvem sim trabalho voluntário, mas envolvem experiências, envolvem eventos em locais inusitados. Enfim, ele foi descobrindo no caminho o que é que ele gostava e consequentemente ele foi se descobrindo no caminho também. E isso, pode ter certeza, é o mais do que o suficiente para conseguir te manter motivado. Ciclos, vários inícios, vários meios e vários fins. Eu não acredito no fracasso como o fim de alguma coisa, como algo que se encerra em si próprio. Não, eu acredito que quando você planeja algo e você executa e esse algo, digamos assim, na execução não sai especificamente como você planejou ou como você imaginava que deveria sair, você pode seguir por dois caminhos. Você pode simplesmente desistir e aí você não é um fracassado, você é um desistente. Existe uma grande diferença nisso daí. Por que eu digo que você não é um fracassado, você é um desistente? Porque a partir do momento que você resolver se colocar novamente no caminho, a partir do momento que você, eu fiz alguma coisa, não saiu da forma como eu gostaria, eu errei, mas eu posso aprender com o meu erro e seguir em frente. Você passa a ter novas oportunidades de chegar até o teu objetivo e, se duvidar, de chegar ainda mais rápido no teu objetivo ou de chegar ainda mais sábio no teu objetivo, porque você, através do teu erro, você pode absorver aprendizados, ter novos conhecimentos que você não teria antes de cometê-los.
Então, quando você fracassa em algo, você pode assumir a postura de um desistente e deixar para lá e esquecer e ficar pelo caminho? Pode, é uma escolha sua, mas existe o outro caminho, que é seguir em frente, que é aprender com o que você fez de errado e ter novas experiências, ter novos conhecimentos, ter novas possibilidades de chegar até o teu objetivo de uma forma até melhor do que antes. Então não acredite, e eu não gosto muito de rotular as pessoas com algo que elas fizeram. Por exemplo, se alguém fracassou, é um fracassado. Se alguém, sei lá, vamos até voltar porque eu estava falando, se desistiu, é um desistente. Não, você simplesmente desistiu, você teve uma atitude, um comportamento, você tomou uma decisão e essa decisão não te define, porque você pode ser um desistente nesse momento, mas a partir do momento que você decide voltar para o jogo, você passa a não ser mais um desistente. Então, não se rotule por algo que você fez. Se você desistiu, ok, eu desisti, eu não sou um desistente. Se eu fracassei em alguma coisa que eu estava tentando, eu fracassei naquilo dali. Foi uma escolha errada, foi um objetivo que não foi atingido. Não é que eu seja um fracassado, tá entendendo? Procura não se rotular e não rotular as pessoas por algo que elas fizeram. Elas não são aquilo que elas fizeram. Elas podem a qualquer momento decidir mudar o mindset delas, sair de um mindset fixo para um mindset de aprendizado. É até um livro que eu tô lendo agora, tô no finalzinho já, e eu acho simplesmente fenomenal, porque ele fala exatamente sobre essa questão do aprendizado, sobre essa questão de você não ser definido por aquilo que está acontecendo no momento com você. E aí, como eu falei, ele fala exatamente de dois mindsets diferentes. Um mindset fixo, que nele é como se você simplesmente já nascesse com determinadas habilidades, com determinados talentos e que você não pode mudar a partir daquilo dali. Ou você é ou você não é. Ou você nasceu com esses talentos e habilidades ou você não nasceu e vai morrer sem eles. E existe um mindset de crescimento, que exatamente mostra a importância de você estar sempre aprendendo. Que o importante de tudo não é nem a conquista, não é nem a vitória, não é nem você ultrapassar a linha de chegada. O importante é o processo, é o que você aprendeu durante o caminho, é o esforço que você fez até chegar a um outro nível de aprendizado, a um outro nível de conquista. Você pode, o resultado em si, vamos supor, você está competindo num esporte que você gosta, sei lá, você é um tenista, você gosta de jogar tênis e está competindo num campeonato da faculdade. Não importa nem se você ganhou ou se você perdeu. Se você tiver se esforçado o suficiente, se você tiver dado tudo de si, se você tiver se divertido no caminho, se você tiver aprendido no caminho, você é um vencedor independente do resultado da partida. Dá para entender essa mudança de mindset, essa mudança do que é chegar até o final? Se é chegar até o final com um resultado positivo que vai me definir como um vencedor ou um perdedor, ou se é chegar no resultado passando por todo um processo de aprendizado que me transformou numa pessoa melhor. Independente de quem eu era antes, o processo me transformou em uma pessoa melhor e em uma pessoa mais capaz de atingir outros objetivos, que não necessariamente é a vitória. Não existe só esse antagonismo de vitória e derrota. Existe um processo que te ensina no caminho. E por que eu estou falando em mindset aqui? Porque se você não quer ficar pelo caminho, você tem que entender uma coisa muito importante. Nós não somos seres imutáveis. Nós estamos o tempo todo mudando, o tempo todo nos aperfeiçoando, o tempo todo aprendendo e progredindo. Então, se você tem um mindset fixo, que acredita que as coisas são como são e acabou, o que vai acontecer? Quando você chegar no meio do caminho, que você passar a motivação do começo, quando as coisas começarem a ficar difíceis, começarem a ficar cansativas, quando você tiver que sair da tua zona de conforto, o que é que você vai fazer? Você vai desistir. Aquilo dali simplesmente não é para você. Mas se você tem um mindset de crescimento, você vai saber que ali, quando as coisas começarem a ficar difíceis, é uma oportunidade
que a vida está te dando de aprender algo novo, de se esforçar mais. E você vai entrar no ciclo de aprendizado que vai fazer com que você se motive durante o caminho. Lembra que eu falei da história do Daniel? Que a partir do momento que ele foi caminhando, a partir do momento que ele foi seguindo, né, no meio do caminho, ele foi descobrindo coisas novas, aprendendo coisas novas, inclusive e principalmente sobre si mesmo, que fizeram que ele não desistisse. Ao contrário de desistir, ele criou coisas novas, ele descobriu experiências novas que acabaram levando, fazendo com que ele seguisse até por um caminho que ele nem imaginava no começo, porque ele nem sabia especificamente o que ia seguir. Mas o meio do caminho, para as pessoas que têm um mindset de crescimento, é ainda mais estimulante do que o começo ou o final. Você não fica dependente daquela motivação do começo, ou dependente da motivação do final. Cada parte do processo vai te motivar de uma forma diferente. Por quê? Porque ela vai te ensinar coisas novas. E o que vai te motivar durante o processo é exatamente tudo aquilo que você vai aprendendo, desenvolvendo e todo o esforço que você precisa fazer para chegar lá. O esforço ali, ele não vai mais vir como uma coisa maçante, como uma coisa tediosa. Ai, eu vou me esforçar, vou ter que me esforçar muito, que saco. Não, vai ser uau, que massa, eu vou me esforçar muito porque eu vou ter que aprender. Imagina as coisas maravilhosas que eu vou sair dali conhecendo que eu não conhecia antes. Isso vai te ajudar a te manter no caminho, a não desistir, a não jogar a toalha antes do tempo, antes da vitória propriamente dita. Agora, de forma prática, o que é que você pode fazer para se tornar uma pessoa mais persistente? O que é que você pode fazer para não ficar pelo meio do caminho? Para conseguir continuar firme e forte, seguindo os teus objetivos até ultrapassar a linha de chegada daquilo que você se propôs a fazer? Em primeiro lugar, a primeira dica que eu te dou é planejar um percurso e escrever esse planejamento passo a passo. Você pode dizer assim agora: ah, Maria, mas você acabou de dizer que o Daniel não tinha nada específico em mente e saiu e foi se descobrindo. Beleza, Daniel ainda não sabia o que é que queria fazer. Se você ainda está na fase de descobrir o que é que você quer fazer, você pode ficar dependente de um estímulo externo, ou você pode esperar uma grande oportunidade que vai te mostrar o caminho. Você realmente precisa de um outro passo a passo anterior a esse para descobrir para onde você quer seguir. Mas a partir do momento que o Daniel soube que era aquilo dali que ele queria, quando ele voltou do Nepal, ele sentou e planejou quais seriam os próximos passos dele, qual era o caminho que ele iria percorrer, o que é que ele queria alcançar e como ele iria fazer para alcançar esse objetivo. Tá entendendo? Então, assim, você também precisa colocar isso no papel. Eu sei que outra objeção que você pode ter é falar assim: ah, Maria, mas por que eu vou colocar o meu passo a passo até ultrapassar a linha de chegada se eu sei que as coisas podem mudar no meio do caminho? É verdade, as coisas podem mudar no meio do caminho e provavelmente elas vão mudar no meio do caminho. Mas o que acontece? Quando eu quero sair da minha casa para um local novo que eu nunca fui antes, que eu não conheço o caminho, que eu não sei como chegar, o que é que eu faço? Normalmente eu coloco no GPS. E ele vai me dizendo o caminho e eu vou seguindo aquilo dali. Ele traça uma rota, que é o que eu estou te pedindo para fazer isso com você, traçar uma rota e você vai começar a seguir. Pode ser que mais na frente você passe por um acidente, mais na frente você veja que tem alguma rua que está com um engarrafamento, que seria mais interessante você pegar um caminho alternativo. O GPS vai te mostrar isso, ou você vai ver isso através de uma notícia de rádio, vai ouvir através de uma notícia de rádio. Isso é o que menos importa, a forma como você vai descobrir que você precisa mudar a rota. Mas se você estiver no caminho e você precisar mudar a rota, não tem problema nenhum. Muda a rota e começa novamente a perfilar, a seguir por um caminho alternativo até que você consiga voltar para o caminho original, ou até quem sabe esse caminho alternativo vai se mostrar ainda mais promissor, ainda melhor para você e você pode seguir por ele.
mas você só vai saber que existe um novo caminho a partir do momento em que você está no caminho. Se você não sair de casa, você não vai chegar nem nessa fase de ter que mudar a rota, de ter que procurar um novo caminho, tá entendendo? Então assim, escreve passo a passo. Se precisar mudar, muda. O importante é que você não pare. Se você parar, que seja só para um leve abastecimento, assim, até no sentido dúbio da palavra. Mas mantenha o máximo que você puder a rota que você traçou, mas a partir do momento que você vê que está se desenrolando ali uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, também não tenha medo de mudar, contanto que você siga seguindo em frente, que você continue seguindo em frente. O segundo conselho é compartilhar a tua jornada com algumas pessoas da tua confiança e pessoas que você sabe que verdadeiramente torcem por você. Escolha de 1 a 3 pessoas que se encaixem nesse perfil e diga para elas qual é o objetivo que você tem. Compartilhe com elas o percurso que você vai seguir até conseguir conquistar esses objetivos. Inclusive, estabeleça marcos de conquistas e compartilhe esses marcos com elas. Por quê? Porque a partir do momento que você tem outras pessoas envolvidas na tua jornada, pessoas a quem você deve prestar contas, por assim dizer, você vai ter uma responsabilidade ainda maior sobre as suas conquistas. Diga especificamente para elas: até o dia tal eu vou fazer isso, isso e isso, aí a partir do dia tal eu vou ter esse resultado aqui e a partir desse resultado eu vou fazer mais isso e mais isso. Enfim, toda a jornada, todo passo a passo que você for seguir, inclusive os teus marcos de conquistas, coisas que digo assim, poxa, passei para um novo nível, compartilha com elas e vai prestando conta com elas gradativamente. A partir do momento que você for conquistando qualquer coisa, comemora com elas, mostra para elas que você conseguiu, mostra para elas qual é o caminho a partir dali. E outra, quando você começar a se sentir desmotivado, compartilha também as suas emoções com ela. Tanto a questão da alegria, como eu falei, de você vai conquistando marcos e vai compartilhando, como também aqueles momentos, aqueles dias que você tá mais, poxa, tô desanimado, ou tô frustrado com alguma coisa, ou tô pensando em desistir, eu não quero desistir, mas eu não tô mais conseguindo motivação. Compartilha os teus sentimentos, as tuas emoções com essas pessoas e deixa que elas possam participar dessa jornada com você. Participar tanto de forma como ouvinte, como também de forma ativa, te estimulando, te falando palavras que provavelmente você falaria para uma pessoa que você gosta muito se você encontrasse essa pessoa passando pela mesma situação que você está passando, mas você não fala para si mesmo. Então você precisa que algumas pessoas façam o seu bom papel de amigo, de motivador, de pessoa que está do teu lado, porque acredite em mim, você seguir sozinho é muito mais difícil, você sentir-se sozinho, na verdade, é muito mais difícil do que você se sentir apoiado, você se sentir motivado. Então leva pessoas da tua confiança nessa jornada com você. Pode ter certeza que vai te ajudar muito naqueles momentos que você pensar em desistir, ou que você pensar em procrastinar, ou que você pensar em simplesmente, isso não é pra mim. Elas vão te lembrar os motivos que fizeram você começar lá no início e vão te ajudar a se manter no caminho até enfim você conseguir conquistar o teu objetivo. E a última dica desse vídeo é: celebre as suas conquistas. Lembra que eu te falei na dica número 2 de você ir definindo marcos de conquistas? Pois sempre que você chegar a um desses marcos que você definiu, comemore. Isso vai te ajudar a se manter motivado. Não vai ser mais aquela coisa de que eu vou comemorar quando eu chegar lá no final do percurso. Não, você vai ter diversos pontos, diversos marcos de comemoração que vão te deixar cada vez mais orgulhoso do teu esforço, do teu trabalho e que vão te ajudar a seguir em frente. Então comemora, sempre que você conquistar qualquer coisa, comemora. Você não precisa ter um
motivo para comemorar, só quando eu chegar ultrapassada a linha de chegada. Não, vá comemorando os teus marcos e tenha muitos e muitos motivos para comemorar durante a caminhada e não só no final dela. Essas são as minhas dicas para te ajudar a se manter no caminho para a realização dos teus objetivos. Mas não existe uma receita de bolo. Acredite, você vai acabar definindo os seus próprios passos, mas se você aplicar essas dicas, esses passos que eu te disse agora nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai se sentir mais motivado e você vai estar mais apto a continuar no caminho e não se tornar um desistente, não se tornar aquelas pessoas que ficam pelo caminho, mas sim as pessoas que conquistam, as pessoas que vão até o final.